E agora, vamos apresentar, pode vir, Fábio Leão. Gente, boa tarde. Uma alegria para mim estar com vocês aqui hoje. Uma experiência nova para mim estar aqui nessa interação com vocês, oferecendo uma contribuição para a reflexão nesse contexto tão específico e também tão especial que é das mães atípicas. Eu queria iniciar com um exercício, mas a professora já fez um exercício com a gente de respirar. O exercício da respiração é um exercício que a gente explora muito no campo da terapia, e para fazer terapia é necessário lançar mão deste método, dessa metodologia que é da respiração, que é muito importante. Mas pensar um pouco, o tema aqui é a saúde mental da mulher nas famílias atípicas. Foi um convite que me foi feito pela Juliana, pela Claudete, tem mais uma pessoa. A Vanusa. Quem é a Vanusa? A senhora, isso. Conhecendo elas hoje aqui. Mas elas me passaram esse tempo. O primeiro ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão é o seguinte: pensar o mundo, a vida, diferente daquilo que um dia nós fomos ensinados desde a nossa educação. A nossa sociedade, ela viveu muito tempo e muito dela ainda vive uma série de preconceitos de diversas naturezas, de diversas ordens. E existir dentro de uma sociedade assim é, no mínimo, um desafio. Numa live que eu e a Juliana fizemos alguns dias atrás, na verdade no mês de março, pensando também a figura da mulher, a partir do mês da mulher, a gente conversava um pouco, tocando um pouquinho de leve naquilo que a sociedade às vezes impõe sobre nós em termos de comportamento e aceitação. Dentro de uma família atípica, a gente aprende a viver e a construir um novo universo, uma nova forma de ser, de existir no mundo, dentro de uma sociedade que tantas vezes alimenta muitos preconceitos. Assim, as mães, sobre as mães atípicas, muitas das vezes recai um peso, às vezes bastante grande, né? Uma série de atribuições recaem sobre elas, justamente por configurar diferente daquilo que a sociedade pensa, ensina, concebe, aceita, né? É um desafio. Aceitar, compreender, entender-se assim, num novo modo de operação de vida, dentro de uma sociedade assim, no mínimo, é um desafio. Ações como essas que vocês estão fazendo aqui precisam se multiplicar muito, 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 digo no mundo todo. Tem tantas coisas no mundo que se desenvolveram muito em termos tecnológicos, mas em termos de humanidade nós temos ainda muito que caminhar, muito, muito ainda que desenvolver. A mulher que cuida de todos nem sempre consegue cuidar de si. A Valdete disse aqui uma palavra que eu achei muito importante, está dentro do que eu preparei: cuidar dos filhos, e depois que termino o colegial, agora sim eu posso voltar a cuidar de mim, a seguir a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. E é exatamente isso. Organizar a casa, cuidar dos filhos, administrar as emoções, resolver as crises, manter o funcionamento da família. Você acha que a sociedade nossa pensa a mãe atípica com todos esses pontos que eu coloquei? Elas não pensam. Elas olham, ela olha, ela rotula. Mas a mãe atípica, sobre ela, pesa uma responsabilidade muito grande e que de fato nem sempre sobra um tempo, ou nem mesmo ela encontra um tempo para cuidar de si mesma. Né? Esse é um desafio. A pergunta que a gente faz é: quem cuida desta mãe? Ela cuida dos filhos, do lar, da harmonia, de tudo. E quem cuida dessa mãe?
Quem é o cuidador, a cuidadora desta mãe atípica? Pare para você pensar um pouquinho. Nesse tempo que você vem vindo, na jornada que você fez até aqui, como mãe atípica, quem cuidou, quem cuida de você? Deus. Pode falar. Só Deus. Só Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Então nós estamos falando de uma coisa muito séria. Como é que é o nome da senhora? Josi. Josi falou em nome das outras mães. É alguém que também falou. Só Deus cuida de nós. É uma afirmação profunda e muito séria que ela falou. Ninguém de nós, gente, faz ideia como é o universo de vocês, como é o mundo de vocês mais atípicas. Ainda é muito distante do mundo, da sociedade, das religiões, é distante das igrejas, é longe. A gente desconhece, conhecemos muito pouco. É como se as mães agora tivessem aos pouquinhos saindo da sua invisibilidade. Movimentos como esses, associações como essas, vão tirando as mães, os pais, a família de uma situação de invisibilidade e vão cada vez mais mostrando o seu rosto para uma sociedade. Quem sabe a gente chegue um tempo e não demore ele a chegar, que não vai ser mais só Deus cuidando de nós. Apareça mais gente cuidando de vocês, mães atípicas. Aqui já é um pouco de carinho esse ambiente, esse espaço comum, em que vocês podem compartilhar experiências, podem compartilhar a vida. E a gente começa assim. Meu contato maior sempre é com Juliana e com Paula, através deles, que eu também cheguei até aqui. A experiência deles, eles compartilharam comigo, Juliana compartilhou comigo a experiência dela de ser mãe, e acho assim uma vitória muito grande deles até aqui e de vocês mães com muito mais anos de experiência, mais anos de janela, nesse compartilhamento de vida e de experiência de umas com as outras. Ninguém de vocês foi preparado para ser um pai atípico, uma mãe atípica. Quem de vocês aqui foi preparado para isso? Ninguém foi preparado. De repente, sou mãe atípica. E agora? O que fazer? E eu volto de novo às perguntas, às colocações da Valdete. Como vai ser a escola? Como vai ser ensinar? Será que vai falar? Será que vai andar? Será que vai correr? 1000 perguntas dentro da mente dessa mãe, que carrega sobre si a responsabilidade de conduzir tudo. E muitas vezes meio que solo, meio sozinho. É uma invisibilidade emocional. Às vezes até descansar ela se sente culpada. É uma sensação de nunca fazer o suficiente. Parece que está sempre com dívida. Nunca faço o bastante, o suficiente. Parece que está sempre para trás e nunca consegue fazer como gostaria de fazer. Está atrapalhando. Mas essa mãe atípica, ela não cansa só no corpo. Se eu estiver errado, vocês mães me falem. É um cansaço que é também na alma. É um cansaço físico, extenuante, esgotante, mas também depois se torna um cansaço que atinge a alma das mães, das nossas queridas mães. Cuidar de si não é um luxo, é sobrevivência emocional. Eu trabalho como terapeuta emocional, assistindo, acompanhando pessoas em estado de depressão, ansiedade, pânico, luto. São vários transtornos de personalidade também, TDAH, vários transtornos. Então, esse campo das emoções, ele orienta muito a nossa vida, ele intervém muito na nossa vida. E se ele está machucado, ele está exausto, ele está muito cansado, a nossa produtividade interfere nas nossas relações humanas, na qualidade dos vínculos também, interfere muito na forma com que nós reagimos dentro de casa. E se eu não estou bem comigo, eu não consigo estar tão bem com o outro e com ele também me relacionar bem. A mulher, a gente precisa pensar, a mulher não é só função, ela
função de mãe, de esposa ou de cuidadora, mas ela também é identidade, ela é indivíduo, ela é pessoa, ela é um ser humano com vontade, sonho, alegria, esperança, ela é força, ela é um ser humano como todos os outros seres humanos que habitam este planeta. Somos mais de 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. E as mulheres, mães atípicas, são guerreiras, mulheres de luta e lutam todo dia, e assim precisam ser compreendidas como seres humanos, como todos nós, com sonhos, esperança, vontades e assim por diante. Eu coloco aqui 3 pilares para ajudar a pensar um pouquinho a vida. Primeiro, vocês mulheres, sentirem-se vivas. A professora colocou aqui um aspecto importante, eu vou reforçá-lo, se for possível, ter um momento próprio, que seja seu, um momento para você se cuidar, ser só seu. Rir sem culpa e também ter prazer na vida, se permitir ter prazer. Se permitir ter prazer e também se alegrar. Segundo, sentir-se bonita. Não é uma questão de estética superficial, mas é mais que isso. É uma reconexão com a sua própria identidade feminina. É uma reconexão com a vida que é breve e que passa depressa. Já parou para pensar? A nossa vida vai a 50 anos, 60, 70, 80, 100, alguns vão mais longe um pouquinho, mas a vida é de uma brevidade e cada momento conta. Esse momento que os pequenininhos estão no braço de vocês, estão no colo da senhora, ele é único. Ele não vai se repetir mais, né? Daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3, já vai estar maior, esse já está mocinho, tem outro pequenininho ali, tem outro que já está moço, jovem, tem outro bem jovem, já bem maior ali, assim. Então a gente aprender a curtir os filhos e acompanhá-los em cada etapa e em cada momento, porque viver é aqui agora, não é amanhã. Ser mãe atípica, pai atípico, vivendo cada etapa e cada momento da vida do seu filho, aqui e agora. Quando a mulher se abandona, ela começa a desaparecer dentro da própria vida, ela fica ausente de si mesma. Essa sensação não é nada legal, ela é ruim, é uma sensação de vazio, é uma sensação triste, dentro de si mesma, quase que deixar de existir, é realmente alguma coisa que deve nos fazer pensar. Terceiro pilar, sentir-se mulher. Ela não é apenas mulher, ela também é mãe, e não apenas mãe, não é apenas cuidadora, não apenas esposa, mas você é uma mulher completa. Todas vocês que estão aqui, especialmente nós atípicas, você é uma mulher completa. É ser humano, é uma mulher, é esposa, é mãe, você é tudo isso. Uma mulher que se cuida, não abandona a família, ela se fortalece para continuar sustentando. E também uma palavra aos maridos. Claro, muitas de vocês têm marido, têm esposo. A tarefa da família, a constituição da família, ou a construção da família, é uma construção em conjunto, onde todos os membros, eles são importantes e carecem de participar das diversas atribuições, responsabilidades, compromissos com a família. O cuidar da família não pode ser só da mãe, mas também é do pai, é do esposo, né? E parabéns para vocês maridos que estão aqui, acompanhando suas esposas, outros talvez não puderam estar, mas parabéns. Ser pai é participar, ainda mais sendo um pai atípico, uma mãe atípica, realmente precisa muito da sua participação. Se você como pai se afasta um pouco e deixa de participar da vida da sua esposa e do seu filho, você pode imaginar o quanto essa tarefa vai ficar mais exigente para ela. Vai pesar muito mais a missão dela como mãe educadora, como aquela que cuida da família e cuida do lar. Se você se afastar e não estiver longe,
ela pode se sentir ainda mais invisível ainda. E é muito ruim se sentir invisível. Então, o carinho, o afeto, a proximidade. A mulher que muitas vezes não reclama, mas adoece e fica triste às vezes por dentro, fica melancólica, se encolhe, sente-se às vezes só quando o marido está longe, está distante. Não é nem uma distância geográfica, não precisa ser. Pode ser uma distância afetiva, tão longe e ao mesmo tempo tão perto. E ela por dentro, sozinha se sente, se comove, fica triste, melancólica e por vezes também adoece. Por isso, é importante construir uma forma criativa de existir como família atípica, dentro daquilo que vocês podem, daquilo que vocês têm condições para tornar a vida em família uma vida interessante, do seu jeito, com a sua cara, com a sua identidade, e tornar essa vida uma vida mais leve, e uma vida que não passa despercebida, mas uma vida que seja realmente muito significativa. A mãe atípica não pode passar despercebida diante do pai atípico, do esposo, do marido. Olhos nos olhos, coração a coração, batendo juntos, cuidando do mesmo lar, cuidando da mesma família. É só a gente pensar a vida diferente daquilo que a sociedade passou para a gente. É reaprender a construir um lar, uma família, educação, cuidado, esposa, esposo, e assim é a família. E não é sobre ajudar, é sobre assumir o seu lugar, assumir o seu papel, porque a vida fica mais feliz, fica mais leve, mais alegre, mais quentinha, quando vocês, maridos, pais, estão mais pertinho de suas esposas, compartilhando a vida com elas. E agora mais uma palavra para vocês, mães. Muitas vezes eu acredito, imagino que vocês mães devem se sentir cansadas e até, inevitavelmente, às vezes se julgar um pouco fraca, sou uma mãe fraca, a minha fragilidade. Mas pode ter certeza, guarda para vocês, você nunca foi, você nunca será uma mãe fraca. Algumas mães aparecem no consultório, lá no atendimento, e elas falam assim, eu acho que eu fui uma mãe muito ruim, parece um pai, fui um pai muito ruim, isso, aquilo. Eu digo sempre para eles o seguinte: você foi a melhor mãe que você podia ter sido, até essa altura. Porque você lutou com as ferramentas que você tinha. Você não pode exigir de você mais daquilo que você poderia entregar. Você deu tudo o que você podia, do que você conhecia, do que você era capaz, como mãe e como pai. Não precisa trazer para você culpa, porque você não tem. Você foi o que tinha de ser, entregou o que podia entregar, doou o que podia doar, na medida que você conseguir, como pai, como mãe, como família. Então não é sobre trazer culpa para o nosso lado e nem é lavar as mãos. É sobre a gente entender que o que a gente entregou foi tudo o que podia ser entregue. Tem um grande filósofo da Alemanha, que faleceu faz muito tempo, ele falava assim, o ideal não é real. Ou seja, a gente tem um sonho de ser uma mãe assim, assim, mas eu só às vezes chego perto. É um sonho, é um ideal, mas a realidade, ela não corresponde nunca mesmo. Então fique bem, fique tranquila. E você também não está falhando, você está cumprindo o seu papel do jeito que você pode e como você melhor compreende. Você está sustentando mais do que muitos suportariam. Pare e pense um pouquinho nas mães que não são atípicas, mas que não são. Você acha que muitas dessas mães que não são atípicas daria conta de ser a mãe que vocês hoje são? Não dá, gente. A vida, ela vai forjando em vocês forças que essas outras mães que não são atípicas nem fazem ideia. Elas não pisaram neste terreno, elas não chegaram neste lugar, elas não passaram por esse trechinho da estrada, que talvez seja
uma bifurcação, elas não passaram por ali. Elas não conhecem esse trecho do caminho, que só vocês conhecem. Para a gente dizer o contrário, vocês dariam conta outra realidade do que as mães que não são atípicas dão para cuidar do filho delas. Mas muitas delas jamais, algumas ficam com medo e sabem que não dariam conta. Então vocês são muito fortes. Deus fez vocês muito fortes para vocês darem de fato a sua vida para educar e cuidar de uma família tão específica. Vocês são fortes quando estão exaustos, são importantes mesmo quando ninguém diz que vocês são importantes. Vocês são vistas mesmo quando parecem invisíveis. Se você se sente invisível, talvez só pareça ser, talvez não seja. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Não precisa dar conta de tudo sozinho. Faz o que está na sua altura. Do teu lado tem alguém muito especial, que é o seu esposo, que apareceu na sua jornada, apareceu no seu caminho, está com você. Vocês estão juntos. É um compromisso e é uma responsabilidade. E hoje eu vou caminhando para o encerramento. Uma casa pode ter muitas paredes, vários cômodos, mas é a mulher que transforma em lar, que dá calor, que dá afeto, que dá gosto, né, para estar. E as mães atípicas sabem dos filhos que elas têm que ter mais atenção e cuidado. Elas ainda debruçam mais carinho, mais amor, porque demandam maior atenção e também maior cuidado. Com certeza é assim. É preciso pensar da seguinte maneira: organizar bem o nosso mundo emocional, sustentar os vínculos. As mães, elas fazem muito isso. Já imaginaram uma casa sem uma mulher? A casa que mora só homem. Eu morei no seminário 20 anos da minha vida. Então, é muito diferente no local que a gente tem a figura feminina. Na casa de minha família, eu tenho minha irmã, minha mãe, eu tenho sobrinhas, várias meninas. Então é diferente. O afeto, o calor humano, ele é muito mais expressivo. E dentro de uma casa, a mãe, ela é a alma do lar. É a que cuida dos vínculos, que cuida dos afetos, é o que gera o calor gostoso de um lar, o carinho de uma casa. É a mãe. Cria segurança, alimenta os afetos. O calor da vida em família é produzido em grande parte por vocês. O homem, a figura masculina, é uma outra forma de se posicionar e de existir dentro de casa. Então, o papel de vocês ainda como mulher e mãe dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, ele é um papel irrenunciável, especialíssimo. Gera carinho, afeto, do seu jeito, com a sua postura, com o seu zelo, com aquilo que você acredita. Vocês, mães, não são máquinas, são pessoas. São pessoas, são seres humanos. Não se esquecer de descansar dentro daquilo que você conseguir, descansar, sentir. Precisa ser cuidada, reconhecida. E eu coloquei também uma palavra aqui. Não sei se os maridos têm feito isso. Receber gratidão. Gratidão. A dedicação de vocês é tão grande. Receber gratidão. Muito obrigado por você ser minha esposa e cuidar tão bem de nosso lar, de nossa família. Gratidão. Isso é muito importante. Ser grato, ser grata a ela por toda a doação e entrega. Esta mulher que cuida de todos precisa também ser cuidada, precisa de receber afeto, carinho, compreensão, e também é preciso ter paciência com ela, que vive como ela pode viver dentro daquilo que é capaz de viver. E uma palavra final para as mulheres. Você, mulher, merece existir em sua própria vida e fazer dela uma vida mais feliz. Pense um pouquinho. O quanto a minha vida pode ser mais feliz? Vocês vão pensar.
as mais atípicas. Como eu posso fazer a minha vida mais feliz? E os maridos? Veja sua esposa, enxergue sua esposa antes que o silêncio dela vire distância. É permanecer com ela em conexão, estar junto. E para todos, a família saudável começa quando quem cuida também é cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. O ser humano, nós somos extremamente dependentes desde criança, desde quando a gente nasce. A gente depende muito do outro. Depende da mãe em primeiro lugar. Demais, né? Nasceu, nenenzinho já quer mamar, já procura um peito que quer mamar. E recebe o cuidado da alimentação, da higienização, da proteção. A infância, ela é de uma importância fundamental. Muitos traumas nascem na infância porque muitos pais não sabem cuidar da criança, né? Então, quem cuida precisa também ser cuidado. A mulher não nasceu para sobreviver dentro da própria casa, ela nasceu para viver dentro da sua vida, da vida de seus filhos e viver a vida que é própria dela. Muito obrigado e um abraço meu para todos vocês, mães atípicas e pais também que são. Muito obrigado. Pessoal, ademamos agradecimento ao nosso Fábio, seja muito bem-vindo, viu, Fábio, a associação até 21. Eu devo mandar mais uma vez, né, de agradecimento ao Fábio. Seja muito bem-vindo, viu, Fábio? Que muito em ter você, o presidente para você. De toda a família, a associação até 21, que está muito feliz com você. E um aplauso para ele, que está muito feliz. E agora eu vou chamar aqui